Mas hoje eu vim trazer alguns comandos que não são do Bash em si, mas são comandos que tem em praticamente todo o sistema operacional Unix, que também são bastante usados em Shell, script. Esses comandos são para manipular arquivos, para verificar conteúdo em texto, manipular texto e tudo mais. Eu tentei pegar, são muitos. Tentei pegar os mais utilizados e trazer aqui. Então, para começar, a gente tem os primeiros são de arquivos, tá? O primeiro deles é o base name. O que é o base name? O base name é para eu verificar, por exemplo, eu tenho um caminho, um nome de um arquivo completo, por exemplo, tem aqui home, Daniel, ATXT. Eu quero saber só o nome do meu arquivo, quero remover toda a parte do diretório. Então, eu pego o base name, nome do meu arquivo completo, ele remove o diretório. Eu posso, além de remover o diretório, eu posso passar, por exemplo, a extensão e ele me remove a extensão também. Então, estou no meu caminho, espaço, um sufixo, na verdade, pode ser extensão, final do arquivo, e ele me retorna sem o diretório e sem o sufixo. Não preciso saber o nome do arquivo, ou remover, tudo mais, manipulando em algum script que vai trabalhar com vários arquivos, eu posso utilizar isso. E posso fazer o contrário, que é o dir name. Ele remove o nome do arquivo e me traz só o diretório que ele está. No caso aqui, a diferença, ele só tem um detalhe que é, quando eu não passo o diretório, ele me torna ponto, que seria o diretório atual. Fora isso, existe o outro também bastante utilizado, é o read link. Read link é o seguinte, existe no seu estudo não conhece, existe no Unix os links simbólicos, que são arquivos que apontam para outros arquivos, ou para outros diretórios, ou para outras coisas. E quando eu posso, com o link, ler um link simbólico e descobrir para onde ele está apontando. Então, por exemplo, o link downloads. Esse downloads aqui é um link que aponta para uma outra pasta, um outro diretório. Então, ele me retorna o diretório original, ou o arquivo original. Se ele não for um arquivo, se não for um link, não retorna nada. Então, com isso também já posso testar se ele é ou não um link. Ou, se eu não me interessa isso, eu posso dar um "-f" aqui, então, se não me engano é force, mas eu não lembro que é o F. E se ele for um link, ele aponta para o link. Se ele não for, ele me dá o caminho completo do arquivo. De arquivos mais utilizados são esses, os próximos são para texto. E texto, assim, você tem alguns ainda de arquivos que a gente pode usar. O checksum, que calcula um código CRC para um arquivo, um hash, de hash que calcula um código. Praticamente cada arquivo, antigamente era muito utilizado, cada arquivo teria um único hash que identificaria para não confundir, ou na hora de copiar, corromper, alguma coisa assim. Como é que ele funciona? Checksum, o nome do teu arquivo, ele te devolve o código CRC, o tamanho dele e o nome do arquivo. Essa função já foi bastante utilizada, mas hoje já não é mais tão utilizada por causa das funções mais novas, por exemplo o MD5, que é a mesma coisa, só que no outro algoritmo, calcula o MD5. Caso aqui você vai passar a mesma coisa, ele vai trazer o código de MD5, que é um pouquinho maior, e o nome do arquivo. Isso, inclusive, eu posso fazer o seguinte, posso ter vários arquivos e ir gravando isso numa lista, tipo, um arquivo com esses resultados. E aí eu posso fazer um check. Check, passo no meu arquivo de resultados, ele lê esse arquivo e começa a comparar, então. Pega o ATXT, calcula e verifica se é isso aqui mesmo. Pega o próximo, calcula e vê se é aquilo lá mesmo. Posso fazer um check de vários arquivos, passando numa lista. E tem o SHA-1, que também é a mesma coisa, só que é um algoritmo mais complexo ainda um pouco. Gera um hash maior ainda. E é o mesmo princípio. Passo o arquivo, ele me calcula o hash, ou "-c", que é menos check, no TXT com os hashes ele vai verificando os arquivos. Isso é o que o Git usa. Esse é o que o Git usa. Depois, funções para arquivos de texto, tá? Quando eu falo arquivos de texto, pode ser, eu posso passar, a grande maioria deles, passar um arquivo e ele vai receber esse arquivo como entrada, ou receber entrada padrão, e aí eu posso usar echo, posso concatenar, posso fazer todas aquelas operações no string que a gente já viu em Bash. O primeiro deles, vocês já estão cansados de ver, que é o cat, que é concatenate. Ele é um filtro dos mais usados e serve para muitas coisas.
Por exemplo, só que assim, uma que talvez vocês não conheçam é, se eu passar vários arquivos, ele começa a pegar o primeiro arquivo, bota na saída, pega o segundo arquivo, bota na saída, o terceiro arquivo, e por aí em diante. Então pode concatenar um arquivo. Na verdade, esse é o original, vamos dizer, a função original dele. Depois, aí tem várias coisas que você pode fazer. Por exemplo, se não passar arquivo nenhum, ele entende como entrada padrão. Então, se fizer cat, maior com um arquivo, e depois digitar vai para o arquivo. Ou usar com filtros e por aí vai. Depois, para quem gosta dos comandos ao contrário, tem o TAC. Ele concatena o arquivo ao contrário. Ou seja, eu pego um arquivo, no caso aqui eu estou usando aquele here strings, que a gente viu da outra vez, que é isso aqui, vai dar, quando chega no EOF, sabe, terminou. Então eu vou ler o arquivo e vou sair com ele ao contrário. Minha linha. Ele só inverte as linhas, mas não as letras. Linha a linha. Ou, aliás, só comentando aqui, o TAC também recebe arquivos, e aí se tiver vários arquivos ele vai concatenar tudo, mas não é que vai fazer tudo ao contrário. Ele pega um, faz ao contrário, depois pega o próximo, faz ao contrário, pega o próximo, faz ao contrário. Por aí vai. Depois tem o number lines. Number lines vai pegar um arquivo de texto e vai colocar número de linha na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai embora. E o fold. O fold, na verdade, ele vai fazer o quê? Vai limitar o tamanho do arquivo. Ele tem um arquivo de texto. Tá, tudo isso aqui só para comentar, todos, em geral, em Unix, a gente trabalha muito com arquivos de texto. É muito comum, todos os tipos de operação com arquivos de texto. Então, praticamente todos esses comandos vão estar se referindo a isso, tá? É o mais comum em ambiente Unix. Bom, no caso do fold é o seguinte, eu tenho um arquivo de tamanho, um texto qualquer, de tamanho variável, e eu quero formatar ele, por exemplo, no caso, com 30 caracteres. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu arquivo e vai quebrar em 30 caracteres. E vai deixar tudo padronizado. Ele apaga o que está depois do 30 ou ele quebra ali? Quebra ali. Quebra ali. No caso aqui, eu ainda coloquei "-s", que eu quero que ele me quebre no espaço, ou seja, quando chegar em 30, aí ele vai voltando até quebrar na palavra e joga o resto da linha para a linha de baixo. Então, não trouxe um exemplo aqui, mas imagina um texto grandão, aí ele vai pegar e vai fazer como se fosse um editor de texto comum. Vai quebrar com 30 linhas e vai botar as linhas embaixo. Com 30 colunas, né? Próximo, também vocês já usaram provavelmente, é o head. O head imprime, ele lê um arquivo e imprime as primeiras linhas. Se não me engano, o padrão são 20. Então, no caso aqui eu fiz, também no exemplo. Head "-n100 de o meu arquivo. No caso aqui eu estou pedindo as 100 primeiras linhas. Se me interessa as 100 primeiras linhas do arquivo, o resto não me interessa. E o contrário dele, é o tail. O tail é as últimas linhas. Que é a mesma coisa também. Se você só der tail o nome do arquivo, ele vai me imprimir as 20 últimas. "-n, as 30 últimas, as 100 últimas, e qualquer follow que você colocar aqui. E tem o follow, que é tail "-f". O que ele vai fazer? Ele não simplesmente se contém em ler o arquivo, pegar as últimas linhas e imprimir. Ele espera, porque você está avisando que vai vir mais linhas naquele arquivo. Ele fica esperando e assim que as linhas vão chegando, ele vai mostrando. A gente usa muito para acompanhar o log, né? A gente usa isso para acompanhar o log. E às vezes também a gente pode concatenar o N com F. Às vezes eu quero, por exemplo, quando só dá isso, ele vai me mostrar as últimas 20 linhas e fica esperando o resto. Às vezes eu quero mais linhas, então eu posso colocar "-n 50, "-f", ele já começa com as últimas 50. Aí ele vai atualizando sempre. Assim que o arquivo vai atualizando, ele vai atualizando junto. Depois, split. Tem um arquivo gigante que quero quebrar ele em arquivos menores. Então eu posso usar o split para quebrar um arquivo. Por exemplo, split "-l20", ou seja, 20 linhas, ou a cada 20 linhas. Leia o meu arquivo ATXT e vai quebrando. Você pode ainda ter um parâmetro opcional que é um prefixo, ou seja, ele vai, como é que eu vou quebrar esse arquivo? Ele vai começar, todos os arquivos vão começar por arc, ponto, e aí normalmente o split tem o padrão de usar A, AB, AC, AD, AE,
Por aí vai. Então ele vai ler o arquivo e vai me gerar esse arquivo. A, arq AB, arq C, por aí vai. Posso quebrar por linhas, posso quebrar por bytes. Não necessariamente por linhas, se for um arquivo binário também posso fazer isso. Às vezes tem que quebrar um arquivo para transmitir, para enviar, para alguma coisa enviar eles em partes, eu posso usar isso aqui também para fazer. Era muito usado pelo zip, né? Isso aí gerava vários, aí você juntava depois. Também, porque era difícil às vezes fazer um arquivo muito grande, antigamente as linhas de comunicação era difícil, se fosse transmitir um arquivo de 2 GB numa linha de escada, você não ia conseguir nunca. Então se quebravam muitos arquivos pequenos, você ia baixando, e depois chegava no final, usava um CAT e juntava todos os arquivos. Outro cara é o word count. O word count, ele conta linhas, caracteres, palavras e por aí vai. Então, por exemplo, word count -L para contar linhas, ATXT. Ele vai me ler o arquivo todo e vai me imprimir a quantidade de linhas e o nome do arquivo. Posso ter vários arquivos aqui, inclusive. Ele vai fazer linha, nome de arquivo, nome do arquivo. Lembrando, todos esses comandos eu posso usar nome de arquivo, ou se eu não passar o nome do arquivo, ele vai entender que é entrada padrão. Então posso usar concatenação, por exemplo, de outros comandos, tipo fazer um grep, com pipe, não sei o que, pipe, não sei o que lá, pipe, wc. Então posso contar por linhas, por bytes, por caracteres, diferente dos bytes dos caracteres. Por exemplo, se eu estiver usando caracteres multibytes, tipo um arquivo que é no TF, a quantidade de bytes vai ser diferente da quantidade de caracteres. Por palavras, ou posso imprimir a linha mais longa que tem no arquivo. Eu quero saber qual é a linha mais comprida que tem nesse arquivo. Eu vou manipular ele depois, vou usar, por exemplo, vou limitar a largura dele, alguma coisa. Então posso saber disso também. Fora isso, o que eu posso fazer? Posso fazer sort em arquivo. Posso pegar um arquivo e ordenar todas as linhas. Também a mesma coisa, vou fazer sort A, B, C e tal. Ele vai concatenar primeiro e depois vai fazer sort. Posso fazer o sort reverse, de trás para frente. Posso fazer um numeric sort. O numeric sort é o seguinte: ele vai pegar o primeiro campo, ou seja, a primeira palavra, e vai entender aquilo como um número. E não necessariamente como fazer um sort alfabético. Que no caso, dependendo de número, se o número varia de tamanho, vai ter diferença de resultado. Esse aqui é interessante também, o Human Numeric Sort. O Human Numeric Sort, além de entender números, ele entende um G, um M, um K, para entender 1000, milhão, e por aí vai. Legal. O padrão dele é... O padrão dele é alfabético. E, além disso, eu posso usar um key. O que é esse key? Em vez de eu pegar o sort pelo início da linha, eu posso classificar ela por qualquer posição da linha. Tipo, eu vou olhar a linha, por exemplo, do caractere 10 ao caractere 20 e vou fazer sort a partir usando esse critério. As linhas são inteiras, mas o sort, em vez de usar o início, vai usar o meio da linha, por exemplo. Fora, junto com o sort, que também é bastante usado. Normalmente o Unique é usado bastante por sort, na verdade. O Unique ele pega e remove linhas duplicadas. Por exemplo, concatenei 2 arquivos, tinham linhas iguais e eu quero remover. Posso fazer concatenar, fazer sort, remove as linhas duplicadas. Normalmente o padrão do Unique é remover linhas duplicadas adjacentes, ou seja, eu tenho uma linha aqui e a seguinte é igualzinha, eu viro uma só. Posso também por pipe ou por arquivo. E tem algumas opções. Eu posso botar o count. O count vai fazer o quê? Ele vai botar na frente da linha quantas ocorrências existem dela. Então, por exemplo, se a linha era só 1 e a linha. Se a linha estava acontecendo 3 vezes, 3 e a linha. Posso fazer repeated. Repeat vai inverter, ou seja, eu só vou mostrar as linhas que estão repetidas em vez de mostrar tudo. Ou o Unique. O Unique aqui, na verdade, o que ele vai fazer é não comparar só as linhas adjacentes com no arquivo todo. Ou seja, se tem uma linha aqui e lá embaixo com outra repetida, ele só vai mostrar uma. Mas, o cut. O
O cut também é interessante, principalmente quando a gente vai, por exemplo, eu falei, por exemplo, WC mostra a quantidade de linhas e o nome do arquivo, mas não me interessa o nome do arquivo, só me interessa a quantidade de linhas. Então tem que quebrar essa linha e pegar só o número. Posso usar isso. E no caso eu usei o cut, se não me engano não tem por arquivo. Não, ele até tem por arquivo também, mas o mais comum é ser usado por Python. Então cut menos D, 2 pontos, menos F2, ou seja, só vou pegar a letra B. No caso aqui eu usei menos delimitador, então eu citei qual era o meu delimitador de campo, e só me interessa o campo número 2. Posso usar, em vez de delimitador, posso usar por bytes, ou seja, eu passo menos B e menos F, o caractere que eu quero daquela linha. Ou por caractere também, se for um texto em UTF. Delimitador, menos F, então eu vou passar os fields que eu vou querer. Pode ser uma única posição, que nem aqui, ou pode ser, por exemplo, o 2,3,5,8, ele vai dependendo de todos esses caracteres, ou um range de 10 a 20. Posso ter todas essas opções aqui no field. Então eu consigo pegar, quebrar um texto, quebrar um resultado de uma linha e tudo mais, e obter essa informação, tá? O cut, diferente dos outros, opera linha a linha. Ou seja, ele pega, se eu passar um arquivo, ele vai pegar e rodar o cut para cada linha. Se quiser uma linha específica. Se eu quiser pegar uma linha específica de um arquivo, aí eu vou ter que primeiro selecionar só aquela linha e depois aplicar o cut nela. Depois eu vou mostrar como tem outras ferramentas que a gente consegue fazer isso. Então seria um Python, né? Então eu pegaria um outro comando, pegaria uma linha do arquivo específica. Por exemplo, eu poderia usar com grep, por exemplo. Se eu estou usando por regex, eu vou lá, uso o grep, pego aquela linha que me interessa e depois faço o cut e eu tenho a informação que é importante para mim. Depois, além do cut, tem o paste, ele junta dois arquivos, mas diferente do cat, o cat pega o primeiro e coloca o segundo no final. O paste, na verdade, né, ele pega e junta um na frente do outro. Como é que seria isso? Eu vou ler dois arquivos, por exemplo, passo dois arquivos, o A e o B. O A tem C1, C2, C3 e o B tem A1, A2 e A3. Se eu fizer um paste menos... Aqui eu posso passar o delimitador, tá? Se eu não passar, ele vai botar o deflator um tab, se não me engano. O que ele vai colocar? C1, A1, C2, A2, C3, A3, ou seja, ele vai juntar o arquivo um na frente do outro, linha a linha. Então, por exemplo, às vezes eu tenho arquivos diferentes com informações que são ligadas, mas eu quero juntar tudo num arquivo só. Então, ele pega e vai lendo os dois e vai gerando tudo numa linha só. Eu posso, então, no caso, especificar um delimitador que vai entre fazer um arquivo e outro. Pode ser vários arquivos, tá? Eu botei dois, mas pode ser vários. Eu vai botar tudo um na frente do outro. E, além do paste, ele tem o join, que faz a mesma coisa, só que é um pouco mais inteligente. Ele tem um campo de identificação em cada linha. Ou seja, ele só vai juntar se o campo bater. Então eu poderia colocar, por exemplo, um sort, ou eu poderia fazer aquele ML, por exemplo, e colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 na frente, e pegar outro aqui e fazer a mesma coisa, e ele só vai juntar quando o campo, no caso aqui, o campo seria a primeira palavra da linha, né? Foi igual nos dois. Se o campo for diferente, ele para de fazer a junção e termina a linha. Posso até, tem outras, não coloquei outras, não coloquei todos os comandos, tá? Todas as opções de todos os comandos aqui. Depois que quiser se aprofundar, pode. Por exemplo, eu posso especificar, por exemplo, que o campo de junção não é a primeira palavra, pode ser segunda, terceira, quarta, por aí vai. O campo pega o primeiro caractere, fala. Primeira palavra. Palavra. Ele vai até Espaço. espaço. E ele entende aquilo como campo de junção. Fora isso, a gente tem o translate. Translate, ele vai fazer o quê? Ele vai trocar letra a letra. O translate, diferentemente dos outros, ele não recebe arquivo, tá? Ele sempre vai funcionar no Python.
No caso aqui eu posso passar dois campos, ele recebe dois campos que é os caracteres originais e os caracteres a serem trocados. No caso aqui eu estou fazendo um translate de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, ou seja, vai pegar meu arquivo e converter tudo para maiúsculo. Ou tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo. Ele aceita ranges e aceita listas. Posso fazer A, vírgula B, vírgula C, vírgula D, ele vai entender também. Na verdade não é vírgula, lista não tem tracinho, tudo junto. Vai ficar A, B, C, D e tal, e depois no outro campo, mesma quantidade de caracteres. O que mais que a gente pode fazer? In script. Tem um T. T é o seguinte, é um cara que ele vai, por exemplo, eu vou fazer um processamento e eu preciso de mais de uma cópia desse resultado. Então eu vou fazer o T e passar um ou mais arquivos. O que ele vai fazer? Ele vai jogar no meu output stream e em todos os arquivos que eu passar. Então, às vezes eu, por exemplo, quero ter isso aqui T, eu quero guardar o resultado dessa parte e ainda posso fazer pipe com mais alguma coisa para dar continuidade no meu processamento. Então eu vou ter no arquivo guardado, vamos dizer, o resultado intermediário e ainda posso fazer mais coisa lá para frente. Sec a gente já viu, no caso o sec ele vai gerar uma sequência de números. Eu posso passar um delimitador, por exemplo, um separador, o default dele é um enter. Posso, no caso, por exemplo, se eu quero ter uma linha só, posso passar um delimitador de espaço. Como é que ele funciona? A forma padrão é início, incremento e fim. Isso aqui confunde bastante, porque normalmente a gente trabalha com início, fim e incremento. Então, tomar cuidado que você colocar início, fim e incremento, provavelmente você não vai ter resultado nenhum. É como se fosse ler, vai de 0, de 5 em 5 até 20. Exatamente. Isso aqui não necessariamente precisa ser inteiro, tá? Ele trabalha com números constituintes, decimais. E você pode ir omitindo os parâmetros da frente. Por exemplo, se eu fizer de 0 a 20, ele entende que o meio é 1. E se eu só colocar 20, ele entende que é de 1 a 20, de 1 em 1. Fora isso, o que mais que a gente tem? Tem o grep. O grep a gente já usou bastante também. Faz buscas usando expressões regulares. Só que o grep, além do que a gente já tem usado, que é grep, a expressão, e opcionalmente o arquivo, se não for o arquivo vai ser stdin, tem uma série de opções, tem muito mais que essas, tá? Vou ser as mais comuns. "-e maiúsculo, o regex estendido, por exemplo, tem aquelas funções, tipo, essa aqui se não me engano entra no básico, mas aquelas funções tipo de classe, tipo barra W, barra não sei o que, tal, aquelas mais menos comuns usadas, elas fazem parte de extensões de regex. Então, se você não colocar "-e", ele não vai entender. Ou, em muitos sistemas, existe o egrep, que é o grep menos "e", que é a mesma coisa. O que mais tem? Ignore case, quando faz maiúsculo minúsculo. Esse aqui é legal, invert match. O que acontece? O grep vai me mostrar as linhas que casam com o padrão. Se eu colocar "-v", ele vai me mostrar as linhas que não casam com o padrão. Ou seja, ele inverte o que ele estava contando. Count, em vez de ele mostrar as linhas, ele mostra quantas linhas ele achou que casam. Ou mostra só os arquivos que casam com o padrão ou que não casam com o padrão. Por exemplo, posso passar uma lista de arquivos aqui, uma expressão e uma lista de arquivos. Se eu colocar "-e", ele só vai me mostrar, vai me imprimir o nome dos arquivos que tem aquilo lá. Ou "-l" maiúsculo, os que não tem. Pode passar asterisco ali também para todos os arquivos do diretório. Sim, aí vai aquelas expansões, né? O asterisco vai virar todos os nomes de arquivos. Ou, que não seja, no caso se for std1, isso aqui não tem muito, se for stdin, né? No caso não passei o nome do arquivo, isso aqui não perde um pouco o efeito porque não tem arquivo. Mas, se não me engano, é possível de fazer também. E com ou sem o nome do arquivo. O que acontece? Quando eu faço um grep, ele vai me mostrar o nome do arquivo
e a linha que ele encontrou. Eu posso omitir isso usando "-h". Ou fazer o contrário, forçar que apareça o nome do arquivo junto com a linha que está o nome do arquivo que ele encontrou. Eu não me lembro qual que é o padrão aqui, se é mostrar ou não. Eu preciso verificar. Você tem as duas opções. Na dúvida, use um ou outro. E mostrar o número da linha do arquivo que ele encontrou. E o arquivo, ele encontrou a linha, o número da linha e a linha que ele encontrou. O que mais? Essas aqui são as mais fáceis. Vou fazer mais simples. Existe uma que é o sed, que é o string editor. Essa aqui é um dos comandos mais poderosos e mais incompreendidos do Shell Script, tá? Ele é um editor em linha de comando, ou seja, eu consigo fazer uma série de operações em cima de um arquivo de texto simplesmente passando comandos nele. Por que ele é dos menos entendidos? Por causa que a sintaxe dele é um pouquinho complexa, tá? Por exemplo, o sed tudo bem, é que nem todos os outros. Eu posso passar um arquivo, ou posso usar um pipe, mas o que vai aqui, "-e", toda vez que eu boto "-e", é o comando que eu vou usar de manipulação de arquivo. Você pode ver que são comandos um pouquinho criptográficos, né? Alguém faz alguma ideia do que está acontecendo aí? Difícil, né? Na verdade ele faz isso aqui. Troca todas as letras G por S na linha que começa com a letra G. A gente pode usar esses comandos no VI também, né? Alguns sim. No Vim, na verdade. No Vim, né? No VI não. Como é que ele funciona, tá? Tem algumas opções, por exemplo, "-e", você passa a expressão, você pode passar várias expressões, tá? O que ele vai fazer? Se passar várias expressões, ele vai executar uma expressão após a outra para as linhas. Posso também usar o regex extended e posso usar o "-n". O que acontece? O default do sed é, independente de ele manipular ou não uma linha, ele vai imprimir aquela linha. Se ele manipulou, ele vai imprimir o resultado final. Se ele não manipulou, vai imprimir a linha original. Se eu botar "-n", ele não vai imprimir nada a menos que eu mande. E aí tem como é que funciona esse script que vai dentro do "-e". Ele tem uma sintaxe, ele tem um pattern, pode ser um pattern ou pode ser um range. Posso especificar um range aqui de seleção e a partir do resultado disso um comando. Se eu não passar pattern nenhum, ele vai fazer o comando para todas as linhas. Por exemplo, como é que eu escrevo o meu pattern? Da linha M, N a M. Uma quantidade de linhas no meu arquivo. E aí você pergunta, como é que eu seleciono uma linha? Eu posso selecionar desse jeito. Quero a linha 5. Só passar 5 aqui, ele vai me selecionar a linha 5. Dólar é a última linha. Ou eu posso usar de M a N, posso usar, aliás, de M a N. Posso usar de N até o fim, de N a dólar. Posso usar de 1 a M. Posso usar regex no lugar do número da linha. Ou seja, de um regex até o outro. De N a regex. De regex a M. De regex a dólar. Qualquer combinação aqui é válida para o range. Ou não usar nada, todas as linhas. Depois, os comandos. Tem alguns comandos aqui, existem muito mais, tá? Delete uma linha. Ou seja, quero meu arquivo menos um range. Faço o range, deleta a linha. Ou adiciono uma linha, ou seja, 5 a e passa alguma coisa. Eu vou pegar na linha 5, vou fazer um append, ou seja, embaixo da linha 5 eu vou botar outra coisa. Ou i, que seria em 5. Insert. P, imprime a linha. Lembra que eu falei que eu posso usar "-n e não vai me imprimir nada, a menos que tenha um P no meu script. Igual, imprime o número da linha, não a linha. Depois tem o translate igual TR, ou seja, troca caractere por caractere, que é o Y, search, destino. Na verdade aqui é, por exemplo, Y de A a Z minúsculo barra A Z maiúsculo, vai ter o mesmo efeito que o TR. Ou o S é o mais utilizado, é o mais poderoso de todos, que é por regex, é uma substituição por regex.
que é mais ou menos que nem a gente faz aquela, por exemplo, no Eclipse, que a gente tem um replace, clica no regex, você pode fazer uma busca para o regex e fazer uma substituição usando todos os comandos do regex também. Ele faz exatamente isso aqui. É S barra regex da busca barra que eu estou trocando barra opções. Opções pode ser barra I, que é ignore case, barra G, que é todas as opções da linha, aquele negócio todo de regex, então vocês conhecem. E eu posso agrupar meus comandos por chaves. Então, se a gente voltar lá e pegar esse cara, então o que eu estou fazendo? Sed -E. Isso é que aqui o espaço é opcional, tá? Mas então aqui é o meu seletor, que é um regex, e aí eu estou usando o S, G, S, barra G, que é a opção da linha inteira. Então eu posso quebrar isso aqui assim, que é o meu seletor, e aqui, que é o meu comando. Agora fica mais fácil de entender, né? Tá, eu tenho alguns exemplos aqui que eu deixei do regex, que é o seguinte, assim, isso aqui eu peguei de um site, eu não coloquei o link aqui, mas depois eu coloco no artigo. Assim, assim, tudo bem, o regex realmente é um comando bem complexo, mas assim, ele é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, tá? O cara conseguiu colocar muitos exemplos lá só usando esses comandos do set. Tá terminando, gente. Então tem o primeiro exemplo, substituição simples, vou trocar day por night, acabou. Ou, da linha 20 à linha 30 vou deletar. Ou, da linha 1 até a primeira linha vazia eu vou deletar. Isso aqui normalmente o pessoal fala, eu quero dar até um exemplo. Por exemplo, se eu pegar um arquivo, é que assim, vocês nunca chegaram a manipular arquivos de texto, por exemplo, mais antigos, mas por exemplo, o e-mail, como é que funciona quando eu salvo um e-mail em disco? Ele tem primeiro os headers, uma linha vazia e o conteúdo. Então eu posso, com isso aqui, eu elimino os headers e fico só com o conteúdo. Ou alguma coisa um pouco mais complexa, tá? Não, pode palavrão, hein? Isso aí é pra lua. Isso aqui é interessante, assim, principalmente quando a gente manipula arquivos, às vezes fazer regex para trocar as coisinhas aqui, é bem legal isso aqui. O que eu estou fazendo? Bom, sed -N, ou seja, não vou imprimir as linhas a menos que eu peça, -E. De begin a end. Na verdade, begin e end são um regex. No caso aqui seria um arquivo, vamos falar em Pascal. Eu escrevo em Pascal, uma linguagem que teria um begin e um end dentro do meu arquivo. Dentro desse range, eu vou fazer, então, entre chaves, vou fazer o quê? Vou trocar toda a linha que começa por cerquilha, vou esvaziar a linha, cerquilha, resto, troca por nada. Depois eu pego a linha que está vazia e deleto. E imprimo o resultado. Ou seja, dentro do begin e o end, eu estou imprimindo todas as linhas que começam por cerquilha, normalmente são comentários. Oi? Que estão dentro do begin e o end. Os comentários que estão fora do begin e o end ficam. E aí tem exemplos muito mais complexos que esse, dá para fazer. O SED realmente é uma das ferramentas mais poderosas que tem para se trabalhar com arquivos dentro do Unix. E muito mais aqui, comandos, tá? Não, eu coloquei os mais comuns aqui, existem outros. Tem o AWK. O AWK é uma ferramenta de manipulação de texto mais poderosa do SED ainda. Só que eu não coloquei o AWK porque praticamente o AWK tem uma linguagem de programação dentro dele. Daria uma technical session só sobre ele, né? Daria uma technical session só sobre o AWK. Porque aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tem um pattern, e a partir daquele pattern eu boto a chave e roda alguma coisa. Só que ele, não é só aqueles comunismos do SED, realmente tem uma linguagem de programação dentro do AWK. Man, estou com dúvida de como funciona o TR. Man, TR. Quero saber como é que é o head. Man, head. Por aí vai. Man é manual page. Ou seja, estou com dúvida de algum comando, man, o meu comando. Se houver uma documentação na tua máquina sobre ele, vai mostrar essa documentação desse comando. E mais alguns, tá? Assim, existem muitos até além desses que eu coloquei aqui, que vocês podem usar em shell script.
grande maioria na forma vamos dizer, padrão do Unix, ou seja, manipulando arquivos texto. Se você passar o arquivo de entrada, se você não passar, stdin. E é isso, gente.